Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições, sexta lição com o tema Testemunhando ao Mundo, e vamos estudar nesta segunda-feira o segundo tópico, pregando mediante as boas obras. Pergunta A. Por que todos os verdadeiros cristãos são vistos como estrangeiros e até mesmo como inimigos deste mundo? 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observem. Então nós vemos aqui o apóstolo Pedro falando para nós termos uma vida honesta, uma vida digna, uma vida que possa depois, por mais que tentem falar mal, as nossas atitudes vão glorificar o nosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e o versículo 23, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas para nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós vemos aqui nesse texto dele, nós entendemos o amor de Jesus, o sacrifício dele, ele vinha aqui fazer tudo o que fez por nós, para nós isso é salvação, para nós é o poder de Deus em salvar-nos. E também o fato de falar da crucifixão de Cristo, de um rei que veio, o rei do universo, em vez de vir aqui agir com todo o poder, com todo o seu aparato, não, um ser humilde, um ser honesto, um ser que fez bem a toda a gente, que não fez nada em benefício próprio e que depois morreu para nos salvar. E isso para os gregos, que tinham os deuses como algo poderoso, potente, para eles era loucura, eles não conseguiam entender isso. E para os judeus que tinham um coração duro, não tinham amor mais no coração, também não perceberam nada disso, não entenderam. Mas para nós sabemos que é o poder de Deus. Nós pregamos a salvação, a graça, através desse rei que veio aqui morrer em prol de criaturas como nós. E ainda, o apóstolo Paulo, na sua ainda primeira carta, capítulo 2, versículo 14, traz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E realmente, muita coisa só espiritualmente para nós compreendermos, só através do Espírito Santo falando ao nosso coração e nos trazendo explicação, e mesmo o Espírito de profecia que nos foi dado para expandir todo o conhecimento bíblico que nós possamos vir a tentar ou querer conhecer. A pena inspirada, ainda na Atos Apóstolos, na página 245, traz o seguinte: entre os ouvintes judeus de Paulo, havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava prestes a anunciar. Na avaliação dos gregos, as palavras do apóstolo seriam uma completa loucura. Eles considerariam ingênuo ou pouco inteligente por tentar mostrar como a cruz poderia ter algum vínculo com a elevação da raça ou salvação da humanidade. No entanto, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Então, como eu já tinha dito, nós fomos estudar a literatura, os gregos tinham os deuses como algo poderoso, potente, alguém que não se humilhava, algo arrogante, inclusive deuses, né, que eram muito, na mentalidade deles, né, era assim, o máximo. E, no entanto, quando vem pregar um Deus que é crucificado, um Deus que morreu, um Deus que foi fazer um trabalho totalmente ao inverso daquilo que eles estão acostumados a ver nos deuses deles, para eles era loucura. Continuando a pena inspirada, o Grande Conflito, página 144, traz o seguinte: a mentalidade do mundo não está mais em harmonia com o Espírito de Cristo hoje do que em épocas passadas, e aqueles que pregam a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos com mais boa vontade hoje do que naquele tempo. As formas de oposição à verdade podem mudar, a hostilidade pode ser mais disfarçada porque é mais sutil, mas a mesma resistência ainda existe e continuará a se manifestar até o fim dos tempos. Irmãos, para ver isso cumprir, basta fazer trabalho missionário. É incrível. E nós moramos num país muito católico. Aqui, para fazer o trabalho missionário, é garimpar mesmo num local que já não existe quase ouro. É muito complicado, a mentalidade é muito forte. E há uma deusa, né, aqui que é muito forte,
E, inclusive, tivemos uma situação peculiar, uma pessoa que veio através da rádio, chegou na porta da igreja e encontrou lá um irmão, que era, inclusive, o responsável ali da rádio e também da certa parte daquela igreja. Fez uma pergunta para ele: você acredita na santa tal? E ele, por mais que tentou dar uma resposta que fosse, e ela foi incisiva, que era um sim ou não. E ele explicou da maneira mais plausível possível, mais suave possível, que Jesus era o nosso Salvador e que nós acreditávamos em Jesus. Então vocês não acreditam nessa tal santa? Não. Ok, essa igreja não serve para mim. Virou as costas e foi-se embora. Então, infelizmente, o mundo está numa maneira que nos deixa, às vezes, pasmado com a reação que eles têm, consciente a Cristo, consciente a Jesus e quem Ele é, a pessoa, quem é esse Deus, quem é a grandiosidade desse Deus. Se perdeu e, espiritualmente falando, não tem capacidade para alcançar. Pergunta B. O que Pedro indica como a melhor técnica na pregação do Evangelho e no trato com a ignorância dos homens insensatos? Melhor técnica, qual que é? 1 Pedro 2, 12 e 15, diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Irmãos, qual é a melhor técnica de pregação? Qual é a melhor pregação que nós podemos dar ao mundo e aos que nos rodeiam? O seu dia a dia, a sua prática, o que você faz, a maneira de você ser, a maneira de viver, principalmente nas horas adversas. Enquanto está tudo muito bem, é normal que as pessoas tratam-se bem. Agora, quando há um problema, as suas atitudes vão revelar o seu verdadeiro caráter. E é aí que as pessoas veem você cristão ou não. Então devemos ter esse cuidado, essa prudência naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, na maneira que nós reagimos, não é agimos só, né? Agir é mais fácil, mas reagir às circunstâncias menos boas. Devemos ter o cuidado com isso, porque nós vamos glorificar a Deus ou vamos fazer o contrário. As pessoas sabem que nós somos crentes, as pessoas sabem a religião que nós pertencemos. E se de repente a atitude nossa é menos boa, nós vamos, em vez de glorificar a Deus, vamos fazer o contrário. Então devemos ter muito cuidado com nossas atitudes, e as nossas atitudes condizer com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós pregamos, aquilo que nós, durante a vida, aprendemos, né? Bom, vamos ver a pena inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 6, páginas 120 e 121. Traz o seguinte: nossos pastores e mestres devem representar o amor de Deus a um mundo caído, com um coração sensibilizado pela ternura, que a palavra da verdade seja dita. Interessante isso. Ternura, cuidado para falar a verdade. Também não precisamos ser alguém que vamos magoar as pessoas com as verdades da religião que nós temos. Continuando, que todos que estão em erro sejam tratados com gentileza de Cristo. Se aqueles por quem você trabalha não compreendem imediatamente a verdade, não o censure, não o critique nem condene. Lembre-se de que você deve representar a mansidão, a gentileza e o amor de Cristo. É uma grande responsabilidade. Continuando, devemos esperar encontrar incredulidade e oposição. A verdade sempre teve de enfrentar esses elementos. Todavia, embora você deva enfrentar a oposição mais amarga, não acuse nem difames os seus oponentes. Uma pausazinha aqui. Meu pai fala uma frase que eu nunca esqueci. Nunca tire a religião ou a crença daquele com que você vai pregar. Acrescente informações, acrescente crenças, acrescenta mais amor de Cristo. E ele automaticamente vai acabar por perceber que aquilo que ele acreditava não tem base. Nunca vá contra o que uma pessoa acredita. É pecado, é errado. Você às vezes tira a base da pessoa, ela fica sem nem aquela nem essa. Então, embora você deva enfrentar a oposição mais amarga, nunca acuse nem difame os oponentes. Tá? Aqui a frase. Continuando a leitura. Você deve se comportar com humildade para com aqueles que estão em erro, pois você mesmo não estava recentemente em cegueira, envolvido em pecado? E devido à paciência de Cristo para com você, você não deveria também ser terno e paciente para com os outros? Deus tem nos aconselhado repetidamente para que manifestemos grande bondade para com aqueles que se opõem a nós, para que não influenciemos uma pessoa na direção errada. Então, fica bem claro para nós aqui
A melhor técnica de pregar a uma pessoa é as nossas atitudes, é o que nós somos e não aquilo que nós falamos. O que nós viemos a falar tem que apenas condizer com o que nós praticamos. E aí sim, nós vamos honrar e glorificar o nosso Pai Celestial. E mesmo quando formos falar para alguém, nunca criticar, nunca condenar, nunca ser alguém que vai enfiar o dedo na ferida para ver a pessoa sofrendo. Pelo contrário, quando a pessoa tem uma ferida, nós vamos com cuidadinho, vamos lá fazer um tratamento, vamos colocar compressas, vamos tentar sarar essa ferida. E o pecado é uma ferida infligida pelo inimigo. Nós devemos agir da mesma forma para tratar essa ferida, tratar o pecado, tratar as pessoas que não estão no caminho certo, nessa verdade maravilhosa que nós já conhecemos. Então, vamos lembrar que nós pregamos muito mais mediante obras do que aquilo que nós falamos. É o que dizemos sempre, né? As pessoas fazem aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós falamos, né? Somente os filhos. Mas possamos nós lembrar da necessidade de ter boas obras para glorificar ao nosso Deus. Irmãos, essas boas obras começam dentro do seu lar. É a sua atitude com as pessoas que você mais ama, a atitude que você tem com a sua esposa, a atitude que a esposa tem com o marido, a atitude que os pais têm para com os filhos, começa dentro de casa. Então, essas boas obras têm que começar em casa, depois nós vamos praticar ela no trabalho, vamos praticar ela na igreja, vamos praticar em todo lado, mas tem que começar dentro de casa. Nenhuma palavra, como estudamos na lição passada, nenhuma palavra deve ser dita de forma que os anjos não gostam. Tem anjos circulando pela casa. Eu achei lindo aquele texto. Anjos a circular pela casa, nós devemos ter a prudência de toda palavra torpe, toda palavra que escapar de ânimo leve, ir lá pedir desculpa e falar, olha, me ajuda, temos que tratar com amor, igual como se Cristo estivesse aqui ao nosso lado. E isso acontecendo dentro do lar, o lar estando fazendo culto matutino, vespertino, estando estudando a lição, estando lendo a palavra de Deus, o inimigo não tem poder dentro do seu lar, nem para você, pai, mãe, nem para os filhos. Então, irmãos, é uma orientação muito importante levar em conta as atitudes dentro de casa, pregando mediante boas obras aos seus filhos. Seus filhos vêem boas obras nos pais, no pai e na mãe, ele vai ter também uma base cristã. Ele vê o pai e a mãe pregando com a boca e agindo de forma diferente, pode causar revolta e vocês vão ter dificuldade na adolescência, depois mais tarde o filho pode estar fora da igreja. E muitos têm essa consequência hoje. Portanto, que Deus nos abençoe para que possamos realmente pregar com boas obras no nosso lar, no nosso vizinho, no nosso trabalho, dentro da igreja, em todo lugar. É meu sincero desejo para mim e todos. Amém.